Oi, pessoal. Nós vamos conversar em duas aulas sobre a ação penal. A gente vai ver como é que funciona a ação penal, quais são as características, quais são as espécies, como é que a gente trabalha com isso, né? Vamos lembrar um pouquinho de alguns conceitos básicos que a gente já viu, até mesmo no direito penal, na teoria geral do processo. Ou seja, a estrutura processual ela é baseada na ideia da inércia do juiz. O juiz deve permanecer inerte, o juiz deve permanecer quieto. Ele não deve efetivamente procurar o problema vem até ele, né? O problema vai vir até o juiz. É isso que a gente vai ter em relação à estrutura do funcionamento do juiz. É por isso que a gente vai falar daqueles dois princípios, o princípio da inércia do julgador ou do juiz e o princípio da iniciativa das partes. Ora, se eu tenho o juiz como alguém que deve permanecer inerte, que deve efetivamente dizer que não vai conduzir efetivamente a iniciativa daquela persecução judicial, cabe a alguém exercer o direito de ação. Alguém tem que ter esse direito de provocar o judiciário, de exercer essa ação. No caso dos direitos processuais que instrumentalizam direitos privados, estou falando aqui do direito processual civil, do direito processual do trabalho, fica um pouco mais fácil a gente delimitar quem é um dono desse direito de ação. Em regra, claro que essa regra não é absoluta, evidentemente, mas se eu tenho A e B contratando lá no direito civil e um dos dois contraria os termos daquele pacto, caberá àquele que teve a pretensão resistida, aquele que teve contrariado o seu interesse, de exercer esse direito de ação e propor a ação civil. No caso do direito do trabalho, o empregador deixa de pagar o salário ao empregado, o empregado tem o direito de reclamação trabalhista, etc. É um pouco mais direta a relação. No processo penal, nós temos que partir de um outro raciocínio. A regra no processo penal é que o interesse protegido, defendido, valorado, é o interesse coletivo, é o interesse público, é o interesse da coletividade. É um interesse que envolve a coletividade em geral. Então, com base nisso, tomando essa referência, tomando esse determinado tipo de raciocínio, o que nós vamos ter é a ideia concreta de que se é a sociedade a grande vítima dessas condutas tipificadas no direito penal, cabe à própria sociedade, como regra, provocar o juiz, provocar o judiciário. Então, se é a sociedade que vai propor, que vai ser atingida por esse tipo de conduta, se é ela a vítima que vai representar o polo passivo lá da relação penal, cabe então a ela efetivamente exercer esse direito de ação. Mas claro, a sociedade não tem de forma direta como fazer isso. Eu preciso de alguém que a represente, eu preciso de alguém que faça esse serviço pela sociedade, esse serviço público. Daí nós vamos imaginar a criação de uma instituição, que é o Ministério Público. Ora, ministério, etimologicamente, significa serviço. Então, é uma instituição que vai prestar um serviço público, que é a representação judicial penal da sociedade. Claro que depois, com a evolução da instituição do Ministério Público, outras funções foram agregadas, outras funções foram atribuídas ao Ministério Público. A gente não ficou exclusivamente naquela função da representação judicial penal. Mas essa é a primária, é a função primária do Ministério Público, ou seja, ser a voz da sociedade, exercendo em nome, sob interesse da sociedade, aquele determinado direito de ação. É isso que a gente vai ter efetivamente na figura do MP em relação a isso. Então, o Ministério Público exerce o direito de ação em nome da sociedade, fazendo com que aquele juiz que estava inerte passe a se colocar em movimento e, consequentemente, ele possa efetivamente ter a estrutura, né, do processo edificada e em andamento. Então, veja, a sociedade é a vítima essencial dos crimes. Ou seja, para que uma conduta seja criminosa, significa que aquela conduta ela ofendeu, ela agrediu, ela maculou algum tipo de interesse social relevante. Socialmente, aquele valor precisa ser protegido. Então, a sociedade é a vítima
mediata dessa conduta. É claro que a vítima imediata é a pessoa que personifica aquele direito. Ou seja, quando roubam um carro de alguém, a sociedade é a vítima imediata, aquele alguém, aquela pessoa é a vítima imediata. Mas qual é a estrutura que a gente tem aqui? Dentro do processo criminal, dentro do processo penal, eu vou ter o predomínio desse interesse social, portanto, cabe à sociedade exercer esse direito de ação penal, mas como ela não pode fazer isso de forma direta, eu vou criar uma instituição que faça isso em nome dela. Estou falando, repito, do Ministério Público. Veja que com isso fica bem redondinha a história. Há que entregar a titularidade do direito de ação a alguém, no caso do processo penal, que instrumentaliza o direito penal, que é um direito público, eu teria que entregar à sociedade, ela não pode fazer isso de forma direta, então ela faz isso em nome ou através do Ministério Público. Então, através do Ministério Público, eu vou ter essa determinada ação feita, conduzida aí pelo Ministério Público. Então, a titularidade da ação penal cabe inicialmente ao Ministério Público. É por isso que a regra no processo penal é a ação ser pública, portanto, de responsabilidade do Ministério Público. Então, regra no processo criminal, a ação penal pública. Aquela ação que o AMP, o Ministério Público, propõe em nome representando a sociedade. Essa é a regra. Não haveria problema nenhum que a gente definisse isso como uma regra absoluta. O processo penal podia dizer, olha, a regra absoluta é essa, não tem exceções, e aqui acaba a história. O direito penal é público, o interesse sempre é da sociedade, a sociedade vai fazer se representar nesse direito de ação pelo Ministério Público. Encerrou a história. Mas o processo penal foi além. O processo penal evoluiu e disse, olha, em alguns casos, eu reconheço que se eu impuser àquela pessoa, àquela vítima, compulsoriamente, obrigatoriamente, um processo penal, pode ser que o prejuízo que o processo traga àquela pessoa seja ainda maior do que o prejuízo que aquele fato trouxe. Então, de forma excepcional, eu vou criar uma ação penal dita privada e eu vou entregar essa ação penal ao próprio ofendido. Eu vou dizer, olha, ofendido, é o seguinte, como regra, eu não iria lhe ouvir, não. Como regra, seria o Ministério Público que daria início e conduziria esse processo. Mas, em determinados casos, eu reconheço que o prejuízo que o processo pode vir a trazer para você é maior do que o prejuízo, efetivamente, do próprio fato. Por exemplo, um crime contra a honra. Alguém ofendeu a tua honra. Pode acontecer de que mais pessoas tomem conhecimento do fato no momento em que ele for processado do que naquele momento em que o fato aconteceu. Então, para você, muitas vezes não interessa ver aquele fato processado. Ou seja, eu ofendi a tua honra num grupo ali de 4, 5 pessoas. Tudo bem, é crime, ofendeu um valor teu, produziu a você um prejuízo grave. Mas, se aquele processo, se aquele fato for processado, for jurisdicionalizado, provavelmente muito mais pessoas irão tomar conhecimento daquele fato. E pode ser que o prejuízo à tua imagem seja maior ainda. Por isso que os crimes contra a honra são, em regra, crimes de ação penal privada. O que é ação penal privada? O Estado está entregando a titularidade do processo à vítima, portanto, cabe à vítima decidir se quer processar, se irá processar e até onde vai processar. Por isso que a ação penal privada é regida pelos princípios da oportunidade ou conveniência, ou seja, eu decido se eu ofereço ou não a ação penal, e o princípio da disponibilidade. Eu posso, por exemplo, no meio do caminho, desistir daquele processo. Ao contrário da ação pública, que é regida pelos princípios da obrigatoriedade, o Ministério Público, tendo os instrumentos, deve oferecer a ação, e regido pelo princípio da indisponibilidade, ou seja, o Ministério Público não pode desistir da ação no meio do caminho. Ele tem que levar essa ação até o final. Então vamos entender agora o que nós construímos aqui de entendimento. A regra é a ação pública. Essa é a regra. Eu tenho um Ministério Público sendo o titular dessa ação e propondo essa ação. Essa é a regra. Exceção, a ação penal privada. Em alguns casos,
casos esses que a lei vai dizer de forma expressa, então eu tenho que encontrar na lei esse mandamento de forma expressa, eu vou entregar à vítima, ao ofendido, a titularização da ação penal. E aqui o processo penal, para facilitar isso, ele batizou com o nome próprio a petição inicial dessas ações. Na ação penal pública, a gente vai falar de denúncia, na ação penal privada, de queixa. Então, quando o Código diz lá, procede-se mediante queixa, procede-se mediante iniciativa do ofendido, é porque ele está definindo que a ação penal ela é privada, portanto, depende da iniciativa do ofendido. Então, de um lado, a ação penal pública, do outro, a ação penal privada. Aqui é uma ação de responsabilidade do Ministério Público, regida pelos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade. Aqui, uma ação penal privada, de responsabilidade do ofendido, regida pelos princípios da disponibilidade e da oportunidade ou conveniência. Ok? Mas o processo ele vai evoluir para criar aqui uma figura intermediária. Ele cria uma terceira figura que bebe dos dois. Ou seja, é uma terceira figura que vai ter um pé de cada lado. Que figura é essa? Estou falando da ação penal pública, portanto, espécie da pública, condicionada à representação do ofendido. Portanto, tem um pezinho aqui. O que é isso? A ação penal pública condicionada à representação do ofendido, ação penal pública condicionada à representação do ofendido, é uma ação que é de responsabilidade do Ministério Público, é o Ministério Público que propõe essa ação, é ele que oferece essa ação, mas ele só poderá oferecer se a vítima representar pelo oferecimento. Em outras palavras, se a vítima der um ok, então a vítima, o ofendido, vai até o Ministério Público e diz, olha, MP, pode processar. Eu quero o processo. Como é que ele faz isso, Rafael? Ele pode fazer isso oralmente ou pode fazer isso através de uma petição, de uma manifestação chamada representação, que é o protocolo do MP. Então eu vou dizer, Ministério Público, esta ação é do meu interesse, o senhor pode oferecer a ação. O start, o início da ação, só pode ser feito depois que o ofendido deixar. A titularidade é do MP. É ele que vai oferecer e conduzir o processo. Mas só depois que houver essa permissão por parte do ofendido. Somente depois disso. Tá? Essa representação tem duas características. Ela é indivisível. Ou seja, o ofendido, quando autoriza o Ministério Público a propor a ação, ele está autorizando a propositura da ação para todos os envolvidos, todos os autores, todos os coautores, todos os partícipes. Ele não pode efetivamente escolher, não, o A e o B praticaram o crime contra mim, mas eu vou autorizar o MP a oferecer só contra o A. Não. Ou ele oferece para todo mundo ou não oferece para ninguém. Então, primeira característica da representação, ela é indivisível. Segunda característica da representação, ela é retratável. Ela é retratável. Eu posso retirar a representação. Tá? Então, dentro desse contexto, o que nós vamos ter? Enquanto efetivamente nós não tivermos, por parte do Ministério Público, o protocolo, a interposição da ação pública, o ofendido pode retirar, pode desrepresentar, pode retratar-se dessa representação. Vamos explicar isso bem. Eu fui até o promotor e disse, promotor, pode processar, eu quero que o senhor processe. Enquanto o promotor não protocolar isso na justiça, não protocolar essa denúncia, eu posso voltar ao promotor e dizer, não quero mais o processo, estou retirando a representação. Ela é, portanto, retratável. Mas na hora que o promotor oferece, protocola, interpõe aquela determinada denúncia, acabou a chance da retratação. Não existe mais possibilidade de retratação dentro desse caso. Tá bom? Então, vamos recapitular o que a gente viu nessa aula. A ação penal pública é a regra. Nós vamos chamar essa ação de ação penal pública incondicionada, ou seja, a vítima não opina, não tem voz para ela. Então, a regra é a ação penal pública incondicionada. Exceção, a ação penal privada, onde eu vou entregar a titularidade da ação ao ofendido, que vai contratar um advogado, esse advogado vai receber uma procuração e vai oferecer a queixa-crime. E eu tenho aqui, nessa interseção, a ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Ela é espécie da ação pública, mas como a privada só vai existir se o ofendido quiser. Tá bom?